Ouça o Salmo 35. Toda manhã, Deus vai te levantar e honrar perante seus inimigos. Há batalhas que ninguém percebe, mas que sangram por dentro. São guerras silenciosas travadas na mente e no coração, onde a fé e o medo disputam espaço. Às vezes você desperta com o peso de algo que não entende. Sente uma pressão invisível, uma resistência que tenta te impedir de avançar. Não são coincidências. Há lutas espirituais acontecendo no invisível, tentando frear o que Deus está prestes a manifestar na sua vida. O Salmo 35 fala desse campo de guerra, onde a oração é a espada e a fé é o escudo. Davi viveu esse conflito. Ele não lutava contra inimigos visíveis apenas, mas contra forças que queriam destruir sua confiança. Em meio à traição e à injustiça, ele fez o que muitos hoje esquecem de fazer. Não revidou, orou. Ele entendeu que a vitória mais profunda não nasce do confronto, mas da entrega. Quando o homem o feriu, ele buscou refúgio no invisível. Quando a voz humana o calou, ele deixou que a voz de Deus o guiasse. Há momentos em que o silêncio do céu é apenas a pausa antes do estrondo da resposta. Quando parece que Deus não fala, é porque ele está agindo de forma que você ainda não pode ver. O inimigo quer que você acredite que está só, mas é justamente nessa solidão que Deus te fortalece. Ele testa a sua fé para revelar a sua essência. O que hoje dói é o mesmo que vai provar ao mundo que a sua confiança não se abala com a espera. O Salmo 35 é o grito da alma que se recusa a se render. Cada palavra é um ato de resistência. Cada verso é um lembrete de que a fé não desiste mesmo quando o coração sangra. Essa é a batalha invisível. Não se vence com gritos, mas com permanência. Quem permanece orando quando o mundo se cala é quem vê o impossível se dobrar. Deus não te abandonou, apenas te posicionou. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. Enquanto você ora, ele escreve o final da guerra que o inimigo achou que já tinha vencido. O Salmo 35 nasceu em meio a uma tempestade. Davi estava acuado, perseguido e traído por aqueles que um dia o chamaram de amigo. Ele não tinha exército, não tinha abrigo, e nem a própria voz lhe trazia consolo. O que ele tinha era um coração que ainda acreditava na justiça de Deus, e foi desse coração ferido que brotou uma das orações mais poderosas da história. Davi não pediu vingança, pediu intervenção divina. Ele reconheceu que nenhuma força humana seria capaz de enfrentar o que estava por trás da sua luta. Quando ele clamou, "Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo", declarou que a guerra pertencia ao céu. Essa oração não é sobre derrotar pessoas, é sobre entregar o controle. É a confissão de quem entende que há batalhas que só Deus pode vencer. Davi não queria provar nada, queria ver a verdade prevalecer. O Salmo 35 é o som da alma que não aceita viver de aparências, que busca o respaldo de Deus quando a justiça dos homens falha. Essa sinceridade move o trono, porque Deus se inclina quando a dor é honesta. Cada palavra desse salmo carrega a força de quem já chorou até o corpo cansar, mas ainda assim escolheu orar. Davi lutava de joelhos, e é por isso que venceu. Quando ele se calava diante dos homens, o céu falava por ele. O mesmo acontece hoje com quem decide entregar a causa ao Senhor. Quando você ora o Salmo 35, convida Deus para a arena da sua batalha. E quando Deus entra, o caos se desfaz, a injustiça se curva e a vitória deixa de ser promessa para se tornar testemunho. É assim que o clamor de Davi atravessa séculos e continua vivo, porque ele aprendeu que o poder de Deus se manifesta quando a alma se rende e não quando ela se exalta. Há um poder oculto no amanhecer que muitos ignoram. Quando o primeiro raio de luz atravessa a escuridão da noite, algo no mundo espiritual também desperta. O amanhecer é o instante em que Deus estende sua mão e renova o sopro da vida sobre a terra. É por isso que começar o dia com o Salmo 35 transforma não apenas o ambiente ao redor, mas o interior de quem ora. Ao acordar e ouvir a palavra,
o espírito se alinha com o propósito divino, e o coração se enche de direção antes que as distrações do mundo tentem roubar a paz. Davi sabia disso. Ele buscava o Senhor antes do sol nascer, porque entendia que as primeiras palavras do dia determinam o rumo das próximas horas. O que se planta no amanhecer floresce na caminhada. Quando você desperta e entrega a Deus o início do seu dia, declara que Ele é o centro de tudo o que virá. O Salmo 35, quando ouvido pela manhã, não é apenas uma oração de proteção. É uma proclamação de domínio espiritual. É o ato de dizer: Senhor, o dia é teu, e eu caminho sob tua cobertura. É nas primeiras horas que o inimigo tenta semear o desânimo, a dúvida e a confusão. Mas quando a sua voz se une à voz de Deus, nenhuma sombra permanece. A presença divina toma o espaço e o mal perde a força. É por isso que quem começa o dia com o Salmo 35 sente algo diferente. Uma leveza, uma clareza, uma coragem inexplicável. Porque o coração que se volta a Deus ao amanhecer se torna invencível durante o dia. Cada palavra se torna uma armadura invisível. Cada verso, um lembrete de que Deus já foi à frente. O amanhecer é o altar diário onde a vitória começa a ser escrita. E é ali, nas primeiras horas, que Deus te prepara para vencer o que o inimigo ainda nem planejou. Deus sempre usou o improvável para manifestar sua glória, e a história de Davi é uma das maiores provas disso. O mesmo homem que foi humilhado, esquecido e caçado como um inimigo, tornou-se rei diante dos olhos de todos que duvidaram. A trajetória dele mostra que a dor não é o fim, é o caminho para a honra. Quando tudo parecia perdido, Deus estava apenas construindo o cenário perfeito para a virada. É assim que ele age. Primeiro permite o deserto, depois prepara o trono. O Salmo 35 é a voz do justo em meio à perseguição, mas também o prenúncio da vitória que se aproxima. Deus não te expõe para te envergonhar. Ele te expõe para provar que a graça é mais forte que a maldade. O que te feriu será o que te revelará. As humilhações que você suportou não foram sinais de fraqueza, foram provas de fidelidade. O inimigo achou que estava te derrubando, mas Deus estava apenas te moldando para algo maior. E quando o tempo da exaltação chega, ninguém pode impedir. O mesmo cenário que serviu para te ferir se transforma no palco da tua restituição. Davi entendeu que a honra de Deus é diferente da honra dos homens. O homem reconhece quando vê resultados, Deus exalta quando vê coração. Ele te levanta quando ninguém mais acredita, para que fique claro que foi a mão dele que te ergueu. O Salmo 35 não é sobre vingança, é sobre justiça divina. É a promessa de que toda injustiça será revertida e que cada lágrima será devolvida em forma de vitória. O tempo da humilhação termina quando Deus decide mostrar que sua graça é pública. E quem te viu caído vai te ver de pé. Porque quando Deus te levanta, Ele não faz em silêncio. Ele faz diante de todos que duvidaram. A oração do Salmo 35 é um ato de fé e entrega que atravessa o tempo e continua viva em cada alma que busca refúgio no Senhor. Quando Davi clamou, não pediu apenas socorro, pediu justiça divina. Ele sabia que há lutas que não se vencem com as mãos, mas com o coração prostrado. A oração desse salmo é um convite para que Deus entre em cena e mude o rumo da história. Ao dizer, contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, Davi reconheceu que a guerra já não era sua, mas de Deus. E quando a batalha é dele, o resultado é certo. A força dessa oração está na verdade que carrega. Não há palavras decoradas, não há máscaras, apenas um coração ferido que se recusa a desistir. É isso que move o céu. Sinceridade. Quando o justo se humilha e entrega sua dor, o trono se inclina. O Salmo 35 é mais que uma súplica, é uma declaração de confiança. É um escudo levantado contra tudo o que tenta roubar a paz. Cada verso se torna uma espada espiritual, cortando as amarras invisíveis que o inimigo tenta lançar. Ao orar, imagine Deus se levantando em seu favor.
Veja o invisível se movimentando. O mal que te cercava perde força, a injustiça se desfaz. O favor de Deus começa a reconstruir tudo o que parecia perdido. Essa oração tem poder porque é um grito de fé no meio da guerra. Davi venceu ajoelhado. E é ajoelhado que o impossível ainda se transforma em milagre. O mesmo Deus que lutou por ele luta por você. Cada palavra pronunciada com fé acende uma chama no mundo espiritual. Quando o coração se entrega, o céu responde. E a vitória começa antes mesmo do amém. Você chegou até este momento porque Deus queria que você ouvisse estas palavras. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas reflexão, é direção. O Salmo 35 não termina quando a oração acaba. Ele continua vibrando dentro de quem crê. A cada vez que você o ouve, algo no mundo espiritual se move. O que antes era prisão começa a se abrir. O que parecia distante começa a se aproximar. É neste instante que o milagre começa. Não amanhã, não depois. Agora. Deus já iniciou o processo de mudança. Enquanto você ouvia, Ele trabalhava em silêncio, endireitando caminhos, curando feridas e levantando o que estava caído. O que parecia uma derrota era, na verdade, o início de uma reviravolta. Deus não se esqueceu de nada. Ele viu as lágrimas que ninguém enxergou, ouviu as orações que você fez em segredo e agora responde de forma pública. Ele te honra, te restaura e te faz caminhar em terreno firme novamente. A vitória já foi decretada. O tempo da espera terminou. Levante a cabeça e receba a promessa que o céu liberou sobre sua vida. Continue ouvindo esta oração todas as manhãs. Deixe que ela se torne seu escudo diário. O Salmo 35 é mais do que um texto. É uma arma espiritual, uma aliança entre você e Deus. Ele luta por você. Defende sua causa e te coloca em posição de honra. A guerra terminou, o inimigo caiu. E a sua história de vitória está apenas começando. A jornada que você viveu até aqui não termina com esta oração. Ela apenas muda de direção. Agora que a palavra foi semeada, o seu espírito precisa permanecer em movimento. Permanecer na presença de Deus é o segredo da continuidade do milagre. Quando você escolhe voltar a Ele todos os dias, a fé se renova e a alma encontra o equilíbrio que o mundo tenta roubar. Não há bênção que dure sem comunhão. E é por isso que o convite final é simples, mas profundo. Permaneça. Compartilhe esta oração com quem precisa de um sinal de esperança. Há pessoas que estão travando as mesmas batalhas que você enfrentou e precisam ouvir que Deus ainda luta pelos seus filhos. Quando você compartilha, não espalha apenas palavras, espalha poder. É assim que a luz vence a escuridão, um coração aceso acendendo o outro. A sua voz pode ser a resposta que alguém esperava em silêncio. Inscreva-se neste espaço de fé não por costume, mas por propósito. Aqui, cada palavra foi preparada para fortalecer sua alma e lembrá-lo de que você nunca está só. A cada novo vídeo, uma semente. A cada nova oração, uma nova chance. Que o Salmo 35 se torne o seu abrigo diário e que a presença de Deus te envolva de manhã, à tarde e à noite. A vitória que começou hoje continuará se manifestando enquanto você mantiver o coração ligado ao céu. Porque quando o Espírito permanece na presença, a vida inteira se alinha à vontade de Deus. O que você ouviu é mais do que uma mensagem. É uma revelação viva do poder de Deus. O Salmo 35 não foi escrito apenas para Davi. Foi deixado como herança para todos os que enfrentam batalhas invisíveis e não se rendem. Ele é o lembrete de que o silêncio do céu nunca é abandono. É apenas o intervalo antes da vitória. E agora, o mesmo Deus que sustentou o salmista se levanta por você. A justiça que parecia distante começa a agir. E tudo o que estava parado começa a se mover. As palavras que foram ditas aqui não se perdem no ar. Elas se tornam decreto. Cada frase pronunciada com fé alcança o trono e volta em forma de resposta. Deus já selou o que prometeu.
As feridas que te fizeram duvidar agora se transformam em cicatrizes de autoridade espiritual. O que antes era dor agora será prova. A história muda de tom e você passa a viver não do que perdeu, mas do que Deus restaurou. Permaneça fiel. Continue buscando. O milagre não está a caminho. Ele já começou. Cada manhã será um novo testemunho. Cada oração, uma nova vitória. Deus te escolheu para provar que a fé verdadeira atravessa o impossível. Que o Salmo 35 se torne o selo da tua caminhada, a espada do teu espírito, e a voz que ecoa dentro de você quando o mundo tenta te calar. O tempo da espera terminou. Agora é o tempo da colheita, o tempo da honra, o tempo em que Deus te mostra que lutar de joelhos sempre foi o caminho mais alto da vitória.